ainda não me conhece, eu sou o Pedro Neto, sou responsável aí da parte de suporte técnico Fiorilli, da parte de alguns treinamentos específicos na parte do SCPI e etc. Ao meu lado aqui está a Luciana, Bom dia, pessoal. que é responsável aí pela parte de suporte também, faz parte da nossa equipe. E hoje nós vamos estar apresentando para vocês o leilão eletrônico dentro do portal de compras, tá? Então a Fiorilli vai começar, estamos tentando começar aí um novo tipo de treinamento, na forma que a gente apresente a todos os representantes todas as funcionalidades novas, coisas impactantes que temos aí no sistema e está apresentando aí para vocês. Bom, primeiramente, eu vou agradecer a todos que dedicou esse tempinho a participar dessa reunião, tá? Botou seus clientes aí esperando um certo tempo aí para poder participar. Vamos tentar ser o mais rápido possível, tá? Quem tiver dúvida pode perguntar, pode habilitar o microfone e fazer as perguntas que tiverem. E eu vou pedir para quem ainda não colocou que no chat coloca lá o nome da representação e o nome de vocês completo, para que a gente possa ter ciência de quem participou, de quem recebeu o convite e participou. Pode ser que alguém não tenha recebido ainda o convite, nas próximas vou procurar não cometer essa falha, tá? Ou pode ser que eu não tenha o contato, ainda não consegui o contato para poder estar encaminhando esses convites dessas novas propostas aí que estamos tentando implementar na Fiori. Bom, todo mundo está ouvindo bem o áudio, está tudo perfeito, como é que tá? Tela também, né? É a tela, estão conseguindo visualizar tudo certinho ou não? Ótimo. Bom, pessoal, vamos dar início. Eu vou passar para a Luciana, ela vai estar apresentando para vocês. Quem tiver dúvida, pode perguntar, pode ficar à vontade de fazer perguntas, de questionar, tá? Lembrando que, assim, inicialmente foi implementado o sistema de leilão eletrônico no portal de compras. Então, primeiramente, vamos utilizar o sistema da forma que foi implementado, tá? Melhorias futuras, opa, será muito bem-vinda, mas futuras, vamos deixar os clientes utilizarem, vamos deixar os clientes conhecerem a ferramenta, em cima disso a gente vê o que pode ser implementado, tá? Não adianta agora de início a gente ver um sistema, ver, identificar N melhorias para poder colocar num sistema, colocar em algo e de repente o cliente nem vai usar. O cliente, nós vamos perder um tempo do pessoal desenvolvendo, implementando e etc. Aí no cliente mesmo nem vai usar, só ficou bonito, ficou um negócio legal, nós temos, mas o cliente em si usar nada, tá? Então, primeiramente, vamos colocar no cliente, vamos botar o cliente para funcionar, vamos colocar ele para usar, vamos ver se outras plataformas têm ou não têm, tá? Vamos baseando nisso daí também. Aí depois sim, aí a gente vê o que pode ser implementado de novo, melhorias e etc. Tá bom? Então vou passar a vez aí para a Luciana. Ela vai estar demonstrando aí para vocês. Anotem tudo que vocês acharem pertinente anotar referente ao sistema. Essa reunião vai ficar gravado, depois, posteriormente, com a autorização do Néder e do Fiorilho, a gente pode estar disponibilizando para vocês, tá? De uma forma assim, vamos dizer, offline, uma forma que não seja visível para os clientes e etc. E, bom proveito aí para todos, tá? Com você, Luciana. Bom, pessoal, só reforçando, né, o que o Pedro já informou, o objetivo do treinamento é demonstrar a ferramenta de forma bem objetiva e clara. Então, eu vou tentar demonstrar para vocês da forma mais prática que tem, como faz o cadastro e como fica dentro do portal de compras. E dessa forma, se alguém tiver dúvida, conforme a gente vai dando andamento no treinamento, pode fazer os questionamentos, tá? Então, primeiramente, para iniciar, o que é importante deixar claro? Para o leilão eletrônico funcionar aqui no SCPI, é importante realizar essa integração, tá? Do API. Então, aqui dentro da página inicial, parâmetros, sistema, integrações, na aba SCPI, API de arquivos,
é importante, né, para a funcionalidade ter essa integração, tá? Então, é essencial existir essa integração. Quem realiza, caso não tenha o Flow Docs, né, quem realiza é o pessoal da equipe do Flow, tá? Então, caso ainda não tenham, entre em contato com a equipe do Flow para poder fazer essa integração. Feito a integração, a gente vai iniciar lá na tela do cadastro da licitação. Lembrando que essa tela, essa opção de API de arquivo, para ativar ela, para aparecer essa aba, é somente representante, usuário de representação que vai ter. Usuário comum não vai aparecer. Por quê? Para não ter perigo de efetuar uma configuração errada, acontecer algo errado. Então, inicialmente, somente os representantes terão acesso a essa aba de API de arquivo para poder fazer a configuração. Inicialmente, também, quem vai fazer a instalação da API de arquivos, que é o FlowDocs, é por enquanto a equipe de FlowDocs, mas futuramente isso daí vai ser repassado a todas as equipes, tanto do SCPI quanto Folha, CIP, CIA, tudo, tá? Então isso é inicialmente. Então, vamos lá. Dentro aqui da tela de cadastro de licitação, eu vou iniciar com o cadastro para vocês verificarem, tá? O que é importante na tela aqui inicial? Eu colocar, né, as informações e dentro da proposta, o que que significa esse lançamento da proposta. Por exemplo, se a minha proposta eu inicio na data de hoje, vou colocar, e a finalização da proposta vai ser hoje, por exemplo, às 10h30, né, dentro do período, significa o quê? Que lá dentro do portal de compras, ele vai ficar habilitado, né, após a finalização desse cadastro, para lançamento de proposta, tá? É obrigatório? Não, o sistema vai permitir salvar sem informar a proposta, tá? Vou deixar aqui inicialmente dessa forma. Para ficar bem claro, essa opção de proposta, vamos imaginar que vamos ter um leilão de algo, tá? De veículos. Então, ela vai começar dia 1, vamos falar assim, dia 1 do 9, tá? Quando ela vai iniciar. Eu posso colocar a opção de os interessados entrarem lá no portal, registrar uma proposta inicial antes de acontecer o leilão, antes da abertura do leilão. Então, posso ir lá proposta. Nada impede também no dia 2 que está rolando, começou dia 1, vai até o dia 30. Vamos pensar nisso, bem extenso. Então vamos pensar que no dia 2 eu resolvo entrar, eu como interessado, comprador, eu resolvo entrar no dia 2 e já efetuar o meu lance. Poderia, sem registrar uma proposta, sem problema. A proposta é uma coisa assim, quero participar e vou dar minha proposta inicial já de cara antes de início de tudo. Poderia, sem problema algum, desde que veio e fez essa configuração informando o período de lançamento da proposta escrita, tá? Que é um campo que não é obrigatório. Pode. Sim. E, e é como o Pedro falou, eu posso dar, né, a minha proposta antes de iniciar, que o início do meu leilão vai ser determinado aqui na data da realização. É esse campo que determina o início do leilão, tá? Então, a proposta pode ficar aberta, mas o início do leilão é dentro da data da realização. Vou colocar aqui o processo administrativo. E o outro campo importantíssimo aqui nessa tela é a data do encerramento. O que que significa? É o período onde, entre data da realização, que é a data do início, e a data do encerramento, é quando finaliza o meu leilão. Então, a partir do momento que eu determino dentro desse campo a data e a hora, passou desse momento, eu não vou conseguir mais dar nenhum lance, tá? Ninguém consegue mais dar lance. Encerrou o leilão.
Feito isso, aqui na aba Enquadramento, eu vou importar aqui uma cotação que eu já realizei, tá? Só para algumas dúvidas que já surgiram, né? Colocar aqui essa observação. É, a cotação vocês podem realizar como se fosse uma ampla pesquisa de mercado mesmo para saber a média de valor que tá os produtos que vão ser leiloados, tá? Então tem que realizar o cadastro desses itens, desses produtos que vão ser leiloados e pode estar inserindo manualmente os itens ou então fazer essa cotação, tá? Então aqui eu vou inserir por cotação. Lu, desculpa só interromper. Certo? Em relação à cotação, ela vai obrigar. É interessante desabilitar a classificação de ficha ou ela permite, por exemplo, informar a ficha da receita? Na verdade, ela permite, mas as Tudo que bem. eu fiz, eu coloquei, porque não tem obrigatoriedade, né? Não, sem problema. Maravilha. Não é assim uma cotação onde vai gerar despesa, né? Na verdade, Sim, exato. então, Você pode estar desabilitando sem problema algum. eu A, desabilitei nas minhas. a ampla pesquisa de mercado, ela seria do tipo seguinte: você vai leiloar alguma coisa, e isso que você vai ter leiloando, os lances iniciais vai começar a partir de quanto? Então você precisa ter uma estimativa. Então Exato. por isso que é Não, sim, feita a maravilha, cotação. Pedro. Aham. E a dotação orçamentária, como é receita, fica a critério de vocês, fica a critério da entidade, tá? Não é obrigatório. É, O tanto é, sistema não Maravilha. vai te obrigar. tanto é assim que pode inserir os itens manualmente, sem realizar a cotação, né? Pedrinho, Tá? no caso, essa Então, eu parte da receita localizo fica por parte do patrimônio, né? Do módulo patrimônio. Uhum. isso. Aí, no caso, eu localizei, né, o meu aqui, a minha modalidade. Quando eu dou um tab, o que mudou aqui na modalidade leilão? Automaticamente, o sistema vai habilitar esse campo valor de redução e acréscimo. O que reflete, o que significa, o que reflete lá no compras? Esse valor que eu determinar aqui é o valor mínimo do meu lance, tá? Então, se eu determinar R$ 100 aqui, significa que eu posso dar o menor lance de R$ 100. Então, é de 100 em 100 ou acima de 100, tá? Menor que 100 o sistema não vai aceitar. Para melhor exemplificar isso daí, esse valor de redução, seria o seguinte: da mesma forma que tem o maior valor ou o menor valor de lance, então é a mesma coisa. Então vamos pensar no seguinte: ó, o lance mínimo que nós vamos começar para leiloar, o que foi cotado, seria R$ 1.000. O próximo para ofertar no leilão, se eu falar que é de 100 em 100, então teria que ser 1.100. O próximo, 1.200. O 1.200. próximo, 1.300. Próximo, 1.400. Então, esse valor. Então, você vai definir se é o valor 2, 3, 100, 200, 300, cada um vai definir o valor que precisa. E esse valor que vai ser aumentado de acréscimo. E esse valor é obrigatório, tá? Isso daí é Isso. uma coisa que tem que ser obrigatório. É Porque, o, é o mínimo aceitável, né? Na verdade, então, de 100 em 100, por exemplo, 1.100, 1.200, mas o campo determina, é o mínimo aceitável do valor do lance, tá? E aí Bom ele vai dia. fazendo a somatória com os lances já efetivados. Oi, bom dia. Bom dia. Eu já participei de alguns leilões em que os pregoeiros alinham esse valor de incremento durante o leilão. Então, esse valor, no futuro, ele pode ser alterado? não, esse valor não é alterado, esse valor inicialmente já é definido, porque isso daí interfere em várias opções. Por exemplo, se você colocar para ter lance automática, aí você falou que a redução inicial vai ser de R$ 10, vai subir a cada 10. Depois você viu que não, poxa, digitei errado, teria que ser 100. Aí a pessoa falou que aquele mínimo que ele ia dar do automático ele calcula em cima disso. Ele não vai aceitar que você faça, por exemplo, vamos falar que seja de 10 em 10. Aí você fala, olha, o meu valor, minha proposta inicial é 1.000 e vai até 1.550.
55. O sistema não aceita os 55. Ele aceita 50, 60, 70. Aí vamos pensar que você colocou nesse valor. Ele vai calcular isso daí. Então, ele não aceita alteração. Pedro, é Sim, porque assim, às vezes nós temos uma variedade de bens que estão sendo leiloados. E sim. aí os valores, eles vão variando, Uhum, né? Então, assim, como eu disse, o caso que eu peguei foi de variação mesmo. Então, tinham bens que custavam valores elevados e outros bens que eram mais baratos. Então, uhum, assim, durante o leilão, o leiloeiro, ele ajustava, ó, nesse bem aqui, vamos ajustar aqui entre nós um valor de R$ 1.000. E os outros ficavam como 100 normal. Justamente entendi. pela variedade dos produtos que estavam leiloando. Entendi. Então, na verdade, outros, outras plataformas que você tinha, que você viu, ele tinha possibilidade do acréscimo por item. Pedrinho, Seria algo desse tipo. Ou por Seria lote, isso. alguma coisa assim. Hoje o Isso. nosso não. Hoje o nosso é de uma forma global. É para todos. Se Uhum. você definiu para um, vai ser para todos. Mas por enquanto, aquele vamos botão ter no mais. portal de compras não existe mais? Na Não. fase de Estamos itens? falando de leilão. É. Para o leilão é Isso. para todos. Então, quando você veio e definiu aqui a redução, o acréscimo mínimo, é para todos os Pedro, itens do leilão. se Quando a eu, gente fala pode se eu falar. não, se eu não definir esse valor, ele deixa eu Tem que, colocar, tem que por definir. exemplo, eu tenho que Não. definir, é obrigatório eu definir esse Sim. valor. Seja um centavo, você vai ter que definir. Isso Entendi. aí você tem que definir um valor mínimo. Até porque daria assim, se tem itens de grande valor e de menor valor, considero de menor valor, tá? E porque assim, o sistema lá no portal de compras, não é que você tem que dar o lance de 100 100, é o mínimo, tá? 100, o que você determinar É o aqui acréscimo mínimo. é o acréscimo mínimo. Então, assim, se eu determinei 100, mas tem item que eu tinha que dar de 1.000 em 1.000, para aquele item, a pessoa vai conseguir dar o lance de 1.000 em 1.000, tá? Então, por isso que deixamos aqui o valor de redução e acresce o mínimo, né? Você pode colocar como mínimo, Ok, tá? entendi. Na fase de item, eu vou Você fala demonstrar. colocar por item a redução? Não. Por enquanto está travado na Tá. parte somente nessa tela. Vamos dizer assim. Lá atrás, mas você define aqui. A É, redução para todos. e a partir do Tá? momento que a gente salva o cadastro, o campo também fica inabilitado, tá? Que você já passa da fase de itens, vai para os lances, aqui já fica inabilitado, a gente não consegue alterar. E não é por percentual, é por valor. Tá? Ô Pedro, bom dia. E Luciana, tudo bem? Bom Estão me dia, Bom ouvindo? tudo dia. bom? Tô ouvindo. É permitido fazer por lote no leilão ou não também? Sim, por lote, sim. Certo. Aí por lote eu resolveria essa questão, porque dentro de um lote eu consigo colocar o acréscimo, né? Sim, Separado. Então, o lote resolveria. um tipo de acréscimo, e o lote 2 outro tipo de acréscimo, correto? Não, porque a redução você colocou aqui na tela inicial, não lá por item. Lá por lote não pode. Não. É global, é Tá. global. Por enquanto, não. Eu Ok. não, assim, na verdade, eu não fiz nenhum teste para ver se eu for lá por lote colocar, ou na própria tela de itens, onde a gente tem a opção para definir por item a redução, se eu conseguiria alterar para cada um ter essa redução. Inicialmente, todos os testes que eu fiz até o momento foi colocando somente aqui nessa tela inicial, tá? Na Não, tela de perfeito. pagamento. E também por percentual também não faz ainda, seria só por Não, valor mesmo, só correto? valor, só valor. Beleza, obrigado. Mas Por nada. nesse caso de leilão percentual nem faz sentido, né? Porque o acréscimo é sempre por valor. Isso por valor. Não, percentual não tem, tipo assim, pelo que eu verifiquei, junto com o jurídico, etc., não vamos ter, inicialmente. E a redução, eu não cheguei a testar, mas vocês mesmo podem estar testando isso aí depois, eu também vou acabar aqui, eu vou fazer o teste de ver se tem como colocar na fase de A itens, gente testa, colocar por item testa ou, aqui. entendeu, como é que vai agir lá no sistema, se ele vai aceitar ou não, tá? Não sei se teve esse Acho que tratamento. eu Então, por acho que isso o que eu mais não vou interessante me do que arriscar a falar que permite.
eu não sei como é que é a plataforma, mas seria interessante mesmo, talvez, né, no decorrer do leilão também poder ajustar esse valor de incremento. Então, o ajustar já não, eu já vejo como não poderia, tá? Eu particularmente Pedro, seria contra isso daí, porque você colocou o seguinte, no leilão você tem uma opção de automático, lance automático. Então você define a tua proposta e fala, olha, eu vou começar com um valor de 1.000 e quando chegar a R$ 2.000 é meu último lance, para. E o sistema vai automaticamente subindo conforme o acréscimo que você definiu. Então, ele vai subindo de 100 em 100, vai subindo de 100 em 100. Agora, imagina que você, de repente, falou assim, não, não pode ser de 100, tem que ser de 15 em 15. Já não vai dar 2.000, vai dar 2.000 e alguma coisa. Então, entendeu onde vai ter todo um problema? Por isso que não pode ser alterado no meio do caminho. Definiu, soltou, acabou. Não sei se ficou claro isso daí ou não. Acho que mais para frente, Beleza. quando você estiver mostrando os lances, deve clarear mais, né? Perfeito. Isso. Ó, então determinei o meu valor de redução e acréscimo, né? E aí o outro campo que ele ficou diferente é o critério de julgamento, porque eu só posso ter o maior preço. Então veio maior preço unitário e maior preço global. A gente não tem outra opção, tá? Eu defini aqui o maior preço unitário. Dentro dessa aba de configuração de licitação eletrônica, o que foi implementado aqui? Esclarecimentos e impugnação. Não existe chat no leilão eletrônico, mas essa funcionalidade, o que que ela vai permitir? Dentro do período que eu colocar, período de esclarecimentos, tenho que determinar a hora. E o período de impugnação, a hora também tem que colocar início e o fim desse período, tá? O que que significa? Então, assim, ele abre a possibilidade de qualquer cidadão que acessar o portal de compras, tá? Ele não precisa estar credenciado na licitação e ele não precisa ter acesso no portal. Então, um cidadão comum vai lá e ele consegue verificar todo o histórico de esclarecimento e impugnação. Agora, quem consegue inserir um esclarecimento ou uma impugnação? A pessoa tem que ter o acesso no portal. Então, tem que solicitar acesso no portal. Quem consegue fazer esse controle de responder e de visualizar todo esse histórico? É só o membro de comissão. Como que o membro de comissão vai ter esse controle? Se alguém acessou lá e fez uma solicitação de esclarecimento. Então, eu determino aqui, tá? Então, o membro de comissão é importante que o CPF dele seja o CPF do usuário logado, tá? Para quê? Para que quando eu acessar o módulo compras, ele vai vir essa notificação aqui, ó. Existem mensagens de esclarecimentos e de impugnações não lidas no portal de compras. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou saber de qual processo vai existir essa solicitação de esclarecimento e de impugnação, tá? Então, para eu visualizar esses registros, eu tenho que verificar lá no portal de compras. Aí, no decorrer, a gente vai, quando passar para o portal de compras, a gente volta para essas informações, tá? Ficou alguma dúvida aqui no esclarecimento? Tranquilo? Pessoal, novamente aí eu vou pedir para todos que quem ainda não colocou o nome no chat, a representação e o nome, coloca, tá? Tô pedindo isso daí, que é a pedido do Néder e do Fiorilli, que
quer saber todos que foram convidados e estão presentes. Então, eu preciso que vocês coloquem o nome, a representação, em seguida o nome. Quem ainda não colocou, por favor, coloca. Estou pedindo porque tem bastante que estão entrando ainda, tá? Então, dando continuidade, eu determinei todos os critérios aqui para eu realizar o meu leilão, tá? Dentro da aba enquadramento. Deixa eu ver se já vai salvar. Ele abriu outra tela aqui, desculpa, não tinha visto. Nesse caso, como o banco é do estado de São Paulo, por isso que abriu a questão de prestação de contas do estado de São Paulo. Certo, então eu fiz o cadastro do meu leilão eletrônico, tá? Pedro, só aproveitando que abriu a tela da UDESP ali, ela vai permitir o envio pelo sistema mesmo, gerar o XML, etc., ou não está funcionando? A prestação de conta ao DESP? Eu falo por conta de. Lembra que tinha uma época do XML que ele não tinha o layout de leilão, né? Alguma coisa assim. Ó, se eu não tô errado, eu não me recordo agora de cabeça, tá? Eu Certo. acho que a UDESP não presta conta referente a leilão. Para Não, envio, maravilha. a fase Uhum. 4, a fase 4 não envia leilão. Não, eu tô perguntando porque assim, eu tive um cliente recentemente que foi o próprio auditor que orientou a prestação, mas aí eles fizeram via interação direta lá, eu acompanhei e funcionou. Referente a leilão. A leilão mesmo. Mas eu Eu só não achei lembro. estranho. É, Eu não lembro se leilão vai, tá? É. não, fica tranquilo, só por curiosidade mesmo. Tá. Valeu. Ó, então, feito o meu cadastro, o que seria importante, eu vim aqui dentro da comissão e já informar a minha comissão responsável, tá? Informei a minha comissão. Vou para a minha tela de itens, né? Então, aqui dentro do itens, ele alterou o quê? O tipo de lance, né? Aqui do valor, ó, valor de redução, ele automaticamente, o que eu determinei ali dentro do meu cadastro, lá na aba enquadramento, ele já vai trazer esse valor aqui nessa tela. Vou informar o tipo de execução. A parte de marca também é habilitado, você pode, né, facultativo, obrigatório. Vou deixar como facultativo. Ele está trazendo essas opções aqui, ó. O valor mínimo aceitável. Então, esse valor mínimo é o valor que eu vou determinar. Quando eu venho aqui em replicar, eu tenho a possibilidade de replicar o valor médio, que é o valor da minha cotação, né, que eu fiz, para o valor mínimo aceitável. Então, automaticamente, o valor que eu determinei, ele vai trazer para cá, tá? Eu preciso informar também a categoria PNCP. Aqui é digitado e aqui também, caso tenha algum código de registro imobiliário para leiloar bens, tá? Imóveis, desculpa. Então, feito essas
esses preenchimentos aqui, do valor mínimo aceitável, da categoria PNCP, eu já consigo fazer o cadastro aqui, salvar a tela de itens, tá? Deixa eu jogar para cá. Uma outra possibilidade aqui que acrescentou para o leilão é a parte de imagens e vídeos dos itens. Então, dentro de fases, imagens e vídeos, quando eu determinei já o meu item, ele vai trazer nessa tela e eu vou clicar em inserir. Vou localizar novamente qual item que eu quero. Eu preciso, na verdade, finalizar a fase de itens, tá? Então, finalizei, vou passar para a próxima fase. Fase de credenciamento. Agora sim eu consigo incluir as imagens e os vídeos que eu quero demonstrar para o meu item. Então, aqui a minha listagem do item que eu determinei. Clicar em incluir, imagem ou vídeo. Eu vou incluir uma imagem. Posso incluir quantas imagens eu quiser, tá? Aqui nessa parte exibe, nessa coluna, o que que significa? Eu incluí 3 imagens, mas eu não quero que essa imagem aqui apareça. Então, a qualquer momento, eu posso vir e colocar como não. Alterar e colocar como não, tá? Vou deixar como sim, então vai aparecer 3 fotos. E eu vou incluir um vídeo também. Quando eu incluo o vídeo, o sistema ele fala o quê? Para eu disponibilizar o link desse vídeo. Então, eu preciso ter um link desse vídeo, tá? Vou fazer uma busca aqui dentro do YouTube, tá? Mal e Mona, juntos outra vez! Só tirar o som no YouTube. Já peguei já. Prontinho. O link do meu leilão, onde está disponível o vídeo, vai ficar salvo aqui e no portal de compras, tá? Então, tá aqui. Outra possibilidade aqui dessa tela. Eu quero que o vídeo venha em primeiro lugar. Então, quando os compradores acessarem lá o produto que eu estou leiloando, eu quero que o vídeo seja o primeiro, seja o destaque. Então, eu venho aqui na setinha do lado e subo ele como primeiro, tá? Então, eu posso ter esse controle clicando em cima e verificando a tela para cima ou para baixo, direcionando. Aí aqui fica a ordem de exibição dos itens e se eu quero que ele apareça lá no portal ou não, tá? Feito isso, a minha parte de imagens está ok. A descrição do vídeo, ela não carrega automático, então você coloca aleatório com campo aberto. Ok, então eu fiz a parte de comissão e eu entrei também na parte de imagens e vídeos. Agora a gente pode verificar lá no portal se já está tudo ok com essa licitação de leilão. Vamos acessar aqui. Eu estou aqui como membro de comissão.
E tá aqui, ó, a meu processo é o 2025. Então, com relação às propostas, veja que ele também vai ficar em amarelo. Esse processo aqui, ó, a proposta ainda está ativa, então ele vai ficar amarelo. E aqui, esse daqui que já encerrou o tempo da minha proposta, ele vai ficar em vermelho, tá? Vou acessar aqui como membro de comissão. Então, aqui está o vídeo. Vou expandir a tela para vocês verem melhor. Ó, então, é essa carinha aqui do portal quando a gente visualiza o item, tá? Então, se tiver em vermelho é porque o período da proposta já foi encerrado e o leilão ele está ocorrendo. Então, ele fala que vai finalizar hoje às 11 horas. Ele traz o período de finalização. Aqui também traz a informação do item, né? E o valor mínimo aceitável, ó. O valor de acréscimo, o encerramento e a realização. Aqui para membro de comissão. Agora eu vou pegar um processo para demonstrar para vocês. Vou sair daqui. Como licitante, tá? Vou pegar esse daqui, ó, que... Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui a parte de lance para poder verificar, demonstrar para vocês. Inicialmente, já existe um histórico de lance aqui nesse processo, tá? Como que vai ficar essa possibilidade? Deixa eu pegar o mesmo processo como membro de comissão. Dura que está cortando aqui a resolução da tela. Se fechar e abrir também ele vai. Pronto, ó, então aqui eu como membro de comissão, eu consigo verificar todo o histórico, ó. Eu deixei aqui esse processo para vocês visualizarem que já foi dado os lances, tá? Vem o histórico, né, do melhor lance, o apelido, né, do licitante, nome, e se é válido ou não, tá? Então, quem consegue, passou o período de proposta, quem consegue voltar a lance é somente o membro de comissão, tá? No período de proposta, é possível retornar o lance, mas na hora que inicia o leilão já não é mais possível, é somente o membro de comissão. Ô, Luciana, bom dia. Oi? Não sei se você vai passar, me perdoa se eu estiver já adiantando, porque como você já entrou nos lances, antes da parte dos lances, então, que eu entro como seria licitante, enfim, né, participante, enfim, tem alguma habilitação, envio de documentos? Bem, vou demonstrar aqui para vocês no processo que eu cadastrei, ó. Então, por exemplo, aqui eu estou como licitante, né? E o processo que eu cadastrei não estou habilitado. Então, eu vou acessar aqui.
Ó, nota que sobre o esclarecimento à impugnação, ele já traz, né? Então, se eu clicar, eu não estou credenciado ainda, certo? Se eu clicar em esclarecimento e impugnação, aparece o botão inserir para mim. Então, eu posso estar inserindo, vou colocar aqui um assunto. Aqui é o campo de mensagem, né? Então, vou colocar uma mensagem qualquer. Posso anexar qualquer arquivo aqui também, tá? Qualquer um aqui. Então, ele vem com o nome do meu anexo, né? E eu envio a mensagem. Então, eu como licitante. Feito isso, quem que consegue visualizar é um outro licitante, tá? Ele não está credenciado também, mas ele já consegue visualizar que existe esclarecimento, tá? Então, assim, essa parte, quando existe um esclarecimento ou uma impugnação, a tela de impugnação é a mesma coisa, tá? Tem o assunto. Aí a gente precisa verificar o membro de comissão, como que ele vai visualizar isso daqui dentro do portal. Lembrando que quando acessa o módulo compras, ele vai trazer a mensagem aqui, tá? Que existe novas mensagens de solicitação de esclarecimento e impugnação. Vamos voltar aqui. Eu, como membro de comissão, vou acessar aqui. E aí eu consigo responder essa mensagem, visualizar o anexo, consigo responder e consigo, por exemplo, tanto publicar quanto encerrar, tá? E para eu encerrar esse assunto, eu tenho primeiramente que publicar. A partir do momento que eu publiquei, eu venho aqui e encerro. Então, eu encerrei esse esclarecimento. Isso daqui, esse assunto já está fechado, tá? Então, é assim que funciona a parte de esclarecimento e de impugnação. Eu vou acessar também com outro usuário que não tem acesso ao portal. Opa. Com usuário comum, né? Público, vou colocar aqui. Então, anota que eu vou conseguir visualizar, é que eu já encerrei, né? Mas eu não tenho, se eu não tivesse encerrado, eu ia trazer aqui o assunto, mas ele não deixa o botão inserir. Então, eu preciso estar com acesso identificado no portal. Aí, vamos lá, a parte de credenciamento. Vou credenciar esse licitante. Ele aparece essa tela, tá? Então, para participar, vai ter que fazer, sim, o credenciamento.
Pronto, eu já estou como sim. Credenciar outro. Então, tá aqui. Quando fiz o credenciamento, já passou a fase de esclarecimento, de impugnação. Vou acessar a sala de disputa. Então, a sala de disputa, aqui está o vídeo, que eu deixei ele para ser o primeiro, né, ser o destaque. Luciana, Oi, pode falar. desculpe interromper, mas é porque não ficou muito claro aqui para mim. Eu sou cidadão e quero consultar os bens que estão em leilão, certo? Isso. Antes ainda dessa fase de dar lances, qual o passo que eu tenho que seguir? Se você é um cidadão, você tem interesse em só visualizar, certo? Só visualizar os itens. Você Isso. vai conseguir acessar o Repassar portal. o procedimento. Eu sou cidadão, quero Isso. visualizar os itens e, em seguida, né, faço o credenciamento para poder iniciar os lances. Daria para Isso. mostrar nessa sequência, por favor? Sim. Ó, eu credenciei. Esse licitante, por exemplo, eu acabei de fazer o credenciamento, certo? Como o processo ele já iniciou, então eu já venho aqui na sala de disputa e eu já posso dar o meu lance. Certo. E para eu visualizar Eduardo, aí, saber qual é o meu interesse, né? Eu sou cidadão, ainda quero ver se esse leilão vai ser atrativo para mim. Quero identificar os itens dele. Isso. Aí vai na página inicial, mostra para ele. aqui, ó, por exemplo, eu sou um cidadão comum e eu não tenho acesso no portal. Eu acessei o portal lá da prefeitura e quero verificar quais são os leilões que tem disponível. Então, você vê aqui que eu não identifiquei, né, o meu usuário. Eu cliquei dentro desse processo. Eu não tenho a parte de credenciamento, porque eu não tenho acesso ao portal, tá? Eu consigo visualizar todas as solicitações de esclarecimento e impugnação, mas eu não consigo inserir nada. Olha que o botão inserir não existe aqui, tá? Mas é possível qualquer cidadão visualizar, tá? Se existir alguma contestação, o pessoal não esteja de acordo, né? Aí eu já consigo visualizar isso, mesmo eu não tendo o acesso identificado no portal. Clica ali na opção sala de disputa, por favor. Sala de disputa. Aí ele consegue visualizar. É o que você estava querendo, Eduardo. É. Então, para ele, um cidadão comum, para poder visualizar, ele pode ir lá na tela do portal no portal de compras, ele pode clicar no botão, no menu lá em cima, público, e entrar onde tem todas as licitações, inclusive o leilão, ou lá embaixo para abrir direto o leilão, tá? Abriu direto o leilão, vai visualizar todos os leilões que estão disponíveis, que são leilões que estão em disputa, que estão em andamento, que em andamento está aguardando tanto alguém ofertar alguma coisa que vai acontecer ou está acontecendo, e os finalizados. Ele consegue visualizar esses três tipos, tá? Não sei se ficou claro isso para você ou não. Não entendi. É porque achei pouco intuitivo essa parte aí do sistema. Porque eu, enquanto cidadão interessado em participar, eu não quero saber nenhum esclarecimento por enquanto. Eu quero ver os itens. Você pode fazer o seguinte, ó. Então, vou te mostrar aqui, ó. Cidadão comum. Ó, estou na página inicial. Sou um cidadão comum, acabei de acessar. É que a página aperta F11. Isso. Está aqui, o cidadão comum acessou o portal. Ele tem duas opções: público, licitação. Aqui eu vou visualizar todos os processos licitatórios, inclusive os leilão. Ou ele pode vir aqui embaixo, todas as modalidades.
Mesma coisa, todos os processos licitatórios, inclusive o leilão. Se rodar aqui para baixo, ó, para o lado direito, vai visualizar, ó, leilão, pregão, 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 dispensa, que tem tudo. Ou ele pode vir direto nos leilões, somente leilão. Mesma coisa aqui embaixo, leilão. Se ele clicou aqui em leilão, ele vem direto no que está sendo leiloado no momento. Todos os itens. Então, por exemplo, nesse momento, está disponível em andamento, tá? O leilão, processo 12 de 25, que tem um veículo, outro veículo, tem vários veículos. Processo 13 de 25, ambos terminam hoje, ó. Por exemplo, 12:25, até hoje, às 17:01. O outro processo, 13:25, até hoje, 18 horas. Aqui embaixo tem outro que termina, de notebook, Esse está que no processo termina... de proposta, por isso que está em amarelo. Ah, tá. Que começa hoje às 16:40, que a tela aqui de longe fica... É. Que só está em disputa, mudei. Então, ó, pode ver que aquele lá que está aguardando a proposta não está, porque somente os que estão em disputa. Somente os que estão em andamento, inclui o que aguardando proposta. E os finalizados. Entendi. Então, para o cidadão comum, Existe fica um fácil link, aqui. essa página tem um link próprio para, por exemplo, eu colocar lá no meu site da prefeitura e direcionar direto para essa página aí? Não, ele tem que entrar no portal e no portal ou clicar aqui em leilão ou público, aí ele opta. Ou vem direto nos leilões disponíveis, ou ele vai em todos os processos licitatórios, que aí ele vai conseguir visualizar o que está tendo de pregão, de dispensa, de leilão. Então ali ele consegue visualizar tudo, tá? Entendi. Então ele Não, é opta. porque, assim, eu participo muito de leilão, eu Sim. compro veículos, certo? Aham. Com frequência. E eu estou falando isso com base na minha experiência de compra, Uhum. tá? Então, por isso que eu estou dizendo, aqui está pouco intuitivo, eu tenho que ir em vários lugares, porque, assim, o sistema está pensado não para quem compra, mas do ponto de vista da transparência pública. Uhum. Sim. Do ponto de vista de transparência pública, entidade pública, certo, seria indicado esses caminhos. Mas para quem vai comprar, eu não estou procurando nada dessa burocracia. Eu quero ver primeiro os itens para depois procurar o que eu vou fazer. Se eu vou solicitar esclarecimento. Então, Não, assim, se mas, tivesse mas é aqui. Isso, um link é direto. aqui. Você Aham. pode, não, Se tivesse um link público. assim, que o site do município, ó, temos leilão em aberto, e direcionasse direto para essa página Não. aí, acho que Na hora que seria eu não interessante. tem algo que vai trazer direto aqui. Isso não vai ter. O usuário vai ter, qualquer interessado em qualquer coisa, visualizar, participar, não importa. Ele vai ter que entrar no portal no 0302, ou lá embaixo, tá aqui, e aqui ele toma a decisão que ele quer. Quero participar desse. Clica nele aqui. Se tiver no outro que tem proposta, vamos pegar aquele lá que fica até mais fácil. Guardando proposta, eu clico aqui e vai ter a opção para ele poder se credenciar. Ele se autentica e lança a proposta, tá? É que está aparecendo aqui, vai estar aqui embaixo. A tela Tá cortando. Ctrl menos, aperta Ctrl menos. Isso, mais uma vez. Isso. Mas é porque esse ele não está credenciado, tá? No Tá. portal. Aqui, vai aparecer aqui. Se você entrar num licitante que esteja com acesso no portal, aí já aparece. Eu Pra coloquei ali só para proposta. poder a tela melhor. Então o notebook tem uma resolução. Bom, ficou mais ou menos claro, Eduardo? Por enquanto, nós vamos manter tudo desse jeito e deixar o pessoal usar. Se surgir a opção de melhorias, de repente a gente implementa algumas coisas, igual eu falei no início. Igual comentei no início. De repente a gente... Só comentei assim com base na minha experiência de comprador. Sim, isso é ótimo. Isso que você está passando para a gente é ótimo, excelente. A gente precisa muito dessas visões de melhorias. Porém, não sabemos a demanda que vamos ter em cima disso. De repente, vamos falar assim, de todos os clientes, vamos falar assim, de 1.000 clientes, 10 vai usar, 10 vão usar. E, tipo, adoraram do jeito que está. Então, não vamos tentar melhorar.
vamos pensar no seguinte, de repente, dos 1.000 clientes, 600 estão usando. Opa, peraí, vamos melhorar cada vez mais. Então, assim, vamos, como todo sistema da Fiorili, a gente faz o básico. E conforme as pessoas precisam, há necessidade, a gente estuda a viabilidade e começa a implementar. Tá? Não adianta a gente implementar, deixar assim, um negócio top demais e ninguém usa. Demandamos programação, tempo de desenvolvimento, tempo de todo mundo. Tá? Por isso, mas é excelente esse feedback que você está dando, de questão de passar o que, que seria melhor, o que, que não seria, tá? Isso daqui vai ficar gravado e para a gente isso daí, vamos dizer, futuramente, vai ser excelente, tá? Até te agradeço pelas dicas, tá bom? Tá, ok, Manda ver. obrigado. Certo. Então, assim, Até acelera um pouquinho por é, questão de tempo para não usar eles muito. tá. Dando continuidade, eu vou pegar um processo aqui, só para a gente visualizar a parte de lances, tá? Então, vou pegar um item aqui, o item 2. Pessoal, novamente eu vou cobrar a todos, tá? Que quem ainda não colocou nome e representação no chat, por favor, coloca, tá? A gente precisa saber, a pedido de Néder, do Fiorilli, a gente precisamos saber quem está presente ou não, tá? Então, nesse momento, como não tive tempo de elaborar nenhuma lista de presença, nada disso, por favor, quem não colocou, coloca no chat representação e na frente o nome de quem está participando. Quem já colocou não precisa repetir, tá? Ó, então aqui eu tô como licitante, tá? E eu vou iniciar os lances. É importante verificar que aqui não tem a parte de voltar lance. A gente consegue somente visualizar o histórico dos lances. Eu deixei aqui para determinar um lance automático. O que significa? Quando eu venho aqui e clico determinar lance automático, ele vai falar, informe o limite máximo para lance automático no item. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui eu quero o meu lance de R$ 600. Aí ele vai solicitar essa confirmação e automaticamente o meu limite máximo vai ser 600. O que significa? Se vem um outro licitante e dá um lance de R$ 500, automaticamente eu vou ganhar desse que deu o lance de 500. Por quê? Eu determinei um limite de 600. Então, até 600, o portal automaticamente vai dar esse lance sem a necessidade de cliques, tá? Então, você pode determinar esse valor, porque às vezes o leilão dura aí 2, 3 semanas. Então, se você determina esses lances automático, você não precisa ficar acessando diretamente, tá? Para verificar se alguém deu lance maior que o seu. É bom o controle, por exemplo, você sabe que o seu limite é esse. Então, se nesse item o meu limite é esse, eu determino aqui. Então, se alguém der o lance maior, aí eu já perco isso, tá? Aí ele não continua dando lance automático. Vou dar um lance aqui, ó. Por exemplo, esse clique aqui, ó, de lance rápido, o que que significa? Quando eu clico em enviar lance, o sistema traz essa mensagem, confirma o valor do lance? Sim. Ok. Então, o meu último lance é 450. Se eu colocar aqui, ó, lance rápido, e vou enviar um outro lance, o sistema não vai fazer a pergunta para mim, tá? Então, essa flag é somente para isso. Então, dei o lance aqui, vou verificar como que está esse histórico, tá? Então, eu sou o licitante 1, o meu último lance foi R$ 500, tá? Eu vou vir aqui com outro licitante.
Vou pegar o item 2 também. E automaticamente já vem o valor do lance que eu teria que dar, né? Nota aqui, ó, que como o licitante 1, ele deu o lance automático de R$ 600, que é o limite dele, por mais que eu dei um lance de 550, o sistema já verificou que existe um lance automático e que o vencedor ainda é o licitante 1, tá? Eu estou no licitante 2. Então, se eu verificar o histórico de lance, o lance, né, o licitante 4, desculpa aqui. Então, eu dei o lance de 550, só que o licitante 1, como ele colocou para configurar o limite dele de 600, automaticamente ele já é o ganhador, tá? Então, cobriu a oferta que eu fiz. Vou enviar um outro lance. Agora sim, como eu ultrapassei o limite automático do licitante 1, então eu fico como ganhador. Tá? No histórico do lance. Então, a parte de lance seria exatamente isso daqui. Tem o lance automático, onde eu posso definir, e tem o lance rápido, né? Eu posso aumentar, é digitado, então eu vou dar um lance de R$ 800. Tem a setinha aqui, onde eu aumento, onde eu diminuo. Vem o histórico de lance. O licitante não pode retornar o lance. Agora eu vou verificar como membro de comissão. Ó, como membro de comissão, então tá aqui, né, o item 2, eu posso verificar o histórico de lance e o voltar lance, tá? Então, o histórico é a mesma tela que qualquer licitante visualiza, e o voltar lance. Ele vem essa tela aqui, então eu quero voltar esse lance aqui, ó. Ele vai perguntar se eu desejo voltar, sim. E assim por diante, tá? Então, o membro de comissão, ele consegue ter esse controle. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Pessoal, lembrando uma coisa, ó, sistema, tá? Ele não vai ter chat e essa questão de voltar o lance. Precisa tomar muito cuidado Exatamente. o pregoeiro, o responsável do leilão, em voltar os lances, tá? Isso daí pode dar uma polêmica danada, tá? É gravado em log? É gravado em log, mas não tem o que ser feito. Se o pregoeiro voltou o lance onde o Pedro estava ganhando e passou para a Luciana e etc., isso é uma coisa assim, tem que ter muita cautela em estar utilizando isso. Então, quando vocês forem passar o treinamento para o cliente de vocês, frisa bastante nisso, na questão de voltar ao lance, Ô tá? Pedro, Sim, pode falar. e no caso de dois participantes do item aí definir o mesmo limite máximo, como que o sistema vai operar nesse quesito? Quem que ele vai dar preferência? Se eu não tô errado. Na verdade, eu acho que não tem como, porque acho que ele já menciona que existe esse limite máximo. Se coincidir de colocar os mesmos valores, o sistema vai estar te avisando. E tem a opção de desempate. Tá com a opção de desempate ainda, né? Desem- Desempate? Não. Não? Não falou não. Não, então não deve ter. Somente a Você opção de consegue voltar. simular pra gente aí, para dar uma olhada como que vai funcionar? A parte do lance igual, né? Isso. Tá. Vou Tanto no colocar. lance igual quanto no limite máximo igual.
Ó, então eu como licitante 1, ok, eu defini 800. Vou vir aqui com o outro e vou definir também. Não aceito, já existe. Então, ele faz essa conferência, tá? Ah, beleza, então. Então, eu sei que se já existe, eu vou pôr 850. E se se teu aumento for dependendo do que for, ele não aceita, tipo assim, 851 ou 849, ele não aceitaria. É porque Isso daí. nesse processo, o meu limite eu coloquei de 50 em 50. Tá? Então, o valor mínimo lá na tela do início eu coloquei de 50 em 50 reais. O aumento seria de cada A 50. cada 50. Viu? Bom dia. Bom dia. dia. Como funciona a questão se, por exemplo, dois fornecedores definiram uns limites diferentes e aí um terceiro dá o lance? Esses outros dois, em que momento que esse lance automático deles entra? Eles entram sequenciais? Quantas vezes esses lances entram? Ou eles vão diretamente ao valor? Não, é sequencial, tá? Então, dois licitantes, um determinou 800 e o outro 850. Se vem um terceiro e dá 800, vamos supor, 800, aí ele vai falar que já existe esse lance, porque ele vai cobrir, tá? Por exemplo, vou até simular aqui para vocês verem. Eu acho que a questão é assim, Lu. Por exemplo, se o Pedro define o lance de máximo de 500 e eu defino o lance máximo de 550. Aí um licitante dá o lance de 400. Automaticamente, o próximo lance, nessa 450, por exemplo, automaticamente o próximo lance seria de 500 reais. E como eu tenho dois licitantes que definiram o lance automático, quem seria a preferência? De quem setou o lance primeiro, foi isso? Isso, porque a Não, sequência... para poder lançar os lances automáticos, vamos lá, não sei se eu entendi bem a pergunta. O Pedro falou que começou com 1.000, e o Pedro definiu, olha, o meu máximo é 1.500. A Luciana falou que o máximo dela era 1.550, tá? Ótimo. Então, começou os lances, está começando a dar lance. Um veio e passou 1.400, tá? O sistema vai randomicamente para esses dois, para eu e a Luciana, fazendo o lance até chegar no valor máximo que a gente determinou. Se um determinou até 1.500, na hora que chegar no meu 1.500, ele para. E o da Luciana determinou com 1.550, ele para ali. Aí vai depender do outro que deu 1.400 continuar dando lance manualmente ou não. Não, eu entendi, Pedro. É que eu digo assim, por exemplo, ó, se você nessa ideia hipotética, se você definiu o teu máximo em 1.500, vamos imaginar que o limite, que o valor de acréscimo seja de 100 reais, tá? Tá. Então, se você define 1.500, a Luciana define 1.600, eu vou e dou um lance de, por exemplo, de 1.400. O próximo lance, ele seria de 1.500 reais, né? Automaticamente. Vamos dizer que como você, Pedro, no seu limite máximo era em 1.500, eu poderia, como participante, finalizar esse lance aí. Eu vou ter que acabar desempatando e pagando mais caro, porque não tem essa questão de ordem, entende? Na Mas verdade... como assim, tio? Eu não consegui... Porque, ó, vamos lá. Se o teu limite máximo é 1.500, o meu limite máximo é 1.600, certo? Se existe a possibilidade do desempate, que foi comentada, era mais viável que a gente empatasse em 1.500 e eu não tivesse que dar um lance adicional. Entende? Corre o risco de Mas quem que dá o participante lance adicional? É isso? Eu não consigo, para mim não ficou claro, porque assim, ó, se você
Eu falei o lance máximo. Começou, você pôs 1.400, o sistema automaticamente vai pegar entre eu e a Luciana, randomicamente vai escolher um dos dois e vai dar o lance até o meu máximo. Tipo assim, vai dar mais um lance de um valor e o da Luciana de outro. Aí ele vai ficando nessa disputa até chegar, atingir um valor definido. Aí você fala assim, eu não consegui entender, tipo, eu não Uhum. consegui entender, para falar a verdade. Deixa eu Não, apresentar não. uma questão semelhante aqui. Hum, Vamos supor, o limite máximo dos dois fornecedores é 1.500, porém o mínimo é R$ 50. Deram um lance de hum, 500. Tem um longo hum, caminho até 1.500. hum. Os lances automáticos, eles vão brigar entre si, um deu, o outro Sim, automaticamente dá o lance em cima, e eles brigam até chegar lá no limite máximo de uma vez só, isso. ou isso Sim. acontece gradual? É de uma vez só, Não, né? e é sequencial, ele Não, faz automaticamente. Você ele vai define. lançando todos os valores de forma automática. Então o sistema lança um, o outro já lança em sequência, isso ocorre em questão de uns 10 segundos aí, um briga com o outro sozinho e bate aquele valor definido máximo. Exato. Sim, Randomicamente, ele vai lançando os valores até atingir no máximo de cada um. Ah, então é procedimento instantâneo, vamos dizer assim, né? é. Sim. Ah, tá. Aí, assim, se entra o terceiro e ele não atingir o limite máximo de nenhum dos dois que definiu o lance automático, aí vai continuar. Então, assim, os dois que definiram vai cobrir esse terceiro, tá? Isso é automático. Agora, a partir do momento que o terceiro cobrir a oferta desses lances automáticos definido, aí sim, aí teria que entrar manualmente e dando lance, tá? Em Ô, resumo, Luciano, Oi? é o Vinícius. Ô, Luciano, é o seguinte, acho que a questão que eles estão falando é, por exemplo, se começa o lance, por exemplo, com 200, e vocês definem o lance automático lá, sei lá, com R$ 2.000. Se alguém cobrir esse lance de 200, começar, por exemplo, com 300, se logo depois desses 300 já aparece os 1.200 que ele definiu como lance automático, você entendeu? Você não vai ter nesse intervalo de valores, se vai ocorrer alguns lances e o sistema vai esperar até chegar próximo dos 1.200, isso, o sistema então já vai espera. Então, ter os eu mil e já, duzentos automáticos, você entendeu? eu acho que eu entendi o que quis dizer. Então, vamos pensar de uma forma melhor. Duas pessoas. Então, Pedro pôs a proposta de 1.000 e o máximo que eu posso é 2.000. A Luciana entrou e falou, olha, 1.050. O sistema automaticamente já vai jogar o meu para 1.100. Aí ela vai lá e fala, olha, 1.300. O meu automaticamente, sem eu fazer nada, vai jogar para 1.400. 1.350. É. E assim vai. Aí vamos supor que chegou no 1.350, a Luciana resolveu não pôr mais. Vai ficar nisso. Eu não precisei atingir meus 2.000. É. Entendeu? Então, Vou ganhar com 1.350. o lance em sequência vai de acordo com o valor de acréscimo que eu coloquei na licitação. É Isso, isso. vai de pouquinho em pouquinho. Aí Entendi. vamos supor, a Luciana teimosa fala assim, não, eu vou mais. Aí ela vai, 1.900, 1.950 mil, 1.200, 2.000 o dela. O meu já para porque o meu já atingiu. Entendeu? Vai por aí. Vamos pensar mais ou Show, menos entendi. dessa forma. É o que você Então, na definir. verdade, o lance máximo que você define de 1.200, ele vai dando os lances cobrindo conforme o valor de acréscimo definido pelo Exatamente. companheiro. Exatamente. Isso, Entendi. ele vai Então, cobrir. Não é que eu falar assim, o meu máximo é 2.000 reais, que ele vai pegar e falar assim, peraí, a Luciana falou assim, 1.050, 2.000. Não. Ele vai subindo gradualmente, até entendi. chegar, vamos falar que vai tendo disputa. Então, na hora que chegar no 2.000, ele para. Mas morreu aí, a Luciana deu um lance de 1.050, eu 1.100, 1.150, eu 1.200. Falou, não, para porque eu já não posso mais. É. Eu ganhei, 1.200. E assim, é sempre o valor mínimo de acréscimo, né? Então, automaticamente, quando o sistema dá esse lance automático, qualquer licitante que entrar para dar o lance, ele já vai estar atualizado aqui, tá? Então, assim, automaticamente eu não consigo dar um lance igual ou menor do que foi o ganhador do lance automático. E se tivesse um terceiro que fosse lá e falasse assim, ó, e o meu vai ser de 1.500. Aí a Luciana parou no 1.200, 1.250. Aí o outro, 1.300, 1.350, 1.400, 450, 1.500, 1.550. Eu continuei ganhando porque o máximo do outro era 1.550. Entendeu? Mais ou menos ou não? Não sei se ficou claro isso daí. É, Ô, assim, ô,
Para tentar Ô, talvez Pedro, esclarecer, o que Oi. tem que pôr em mente é isso, é o lance automático, ele vai dando o lance automático conforme o valor de acréscimo que foi determinado. uma situação que me passa na cabeça aqui, não sei se eu vou conseguir exemplificar bem, mas seria o seguinte, vamos supor, eu tenho o limite de R$ 300, você tem o limite de 200. Hum. Aí a Luciana dá o lance de 100, o inicial ali de 100. Uhum. Você pode chegar só até 200 e eu posso chegar até 300. Se o próximo Sim. lance automático, o sistema fizer o meu, numa suposição que aumente de 100 em 100, ele vai levar o meu a 200. O da Luciana poderia chegar só até 200, só que o sistema não optou por fazer o dela primeiro. Então, eu poderia chegar a 300, só que o meu foi feito primeiro, ficando em 200. Você entendeu? Então, como que o sistema vai operar nesses E quesitos de preferência, você Ele entendeu? vai falar que é vai esse exemplo mesmo que eu estava falando, Pedro, porque Na aí, questão de preferência, no exemplo que o duas Iago pessoas definiram citou, o mesmo limite. Não, porque não. no exemplo que É, Não, não. O preço de um ultrapassa o outro, só que eles passam pela Entendi. mesma faixa de valor. Então, isso, exato. no exemplo que o Eu Iago entendi o citou, que você quis dizer. o Nesse cara que caso, tá. eu não vou saber. Para esse caso, eu não vou saber te responder agora qual que vai ser a regra. Eu sei que Perfeito. ele vai dando os lances de forma Aham. randômica ali dentro. Mas é o seguinte, para esse caso em específico, ainda nós vamos gravar um vídeo, tá? Um guia rápido, igual a gente tem, de todas as partes, de cada parte. Provavelmente vamos ter colocado isso daí lá, orientando isso daí lá. Então, é, bom, nos guia rápido assim que sair para poder explicar. Eu vou procurar, na verdade, assim, eu vou acabando aqui, eu vou até verificar isso daí, como que seria essa situação, porque no momento eu não Pedro, vou te responder. mas não vai bater, porque em nenhum momento ele vai deixar colocar os valores igual, entendeu? igual, ele não deixa. Não, não Não, deixa, Exato, mas mas eu não é entendi isso. Não o que vai bater. Mas eu não é entendi o que ele igual. quis dizer. Não é É, igual. não, não, Mas não eu é entendi igual, o que não. ele quis dizer. Seria a ordem do lance, não É seria isso, isso. isso. Se for uma ordem São randômica, três eu posso. participantes, são três participantes. O primeiro deu o valor de 100 e os outros dois têm limites definidos que passam pela casa dos 200. Um vai até 300 e o outro finaliza em 200. Só que se o que vai até 300, o sistema optar por fazer o lance de 200 dele primeiro, o outro que chegaria até 200 não teve o lance efetuado em 200. E aí eu ficaria como vencedor nos R$ 200, só que eu atingiria até os 300, você entendeu? Porque o sistema optou por fazer o meu ao invés do outro primeiro. Então seria Eu essa ordem. entendi, entendi. Mas E- e- possivelmente, Pedro, eles vão Hum. levar em consideração aquele que colocar o lance automático primeiro, viu? Que vai ser ordem de credenciamento, hein? É, Ah, então, assim, isso daí eu pois não sei, é. mas tem um detalhe que a gente pode deixar para um segundo momento, vamos dizer assim, porque para a gente dar continuidade, e nem ficar segurando vocês a Sim, questão sim. disso. É uma coisa que vai surgir dúvida, provavelmente? Sim. Aí eu vou ver uma forma depois de estar comentando referente a isso daí, tá? Essa questão. De repente a gente faz até um vídeo falando a respeito da ordem de lance, alguma coisa assim, para poder orientar todos vocês, tá? Pode ir. Tá. Pessoal, mais uma vez, lembrando, não esqueçam de colocar o nome da representação e o nome de vocês no chat, tá? Quem já colocou não precisa colocar. Eu só preciso saber quem está presente ou não, tá? Então eu estou pegando o nome de cada um que está colocando presente aí, colocando numa lista para depois apresentar para a diretoria. Bom, então aqui, passei a fase de lances, né? Eu vou dar o lance somente desse item, tá? Porque nesse processo coloquei mais itens. O meu pregão ainda está correndo. Eu vou vir aqui para mostrar agora para vocês a tela aqui, ó, de licitante, as opções que tem disponível, tá? Deixa eu tirar essa imagem daqui. Então, dentro da abinha licitante, quais são as possibilidades que eu tenho para ver? É itens do processo. Então, eu visualizo esses itens, tá? Todas as informações. Se existe documento, alguma documentação, tá? Aí, se existisse alguma documentação que foi exigida, estaria aqui. E os anexos digitalizados.
Então, é bem simples, tá? A parte do leilão não é igual ao do pregão, que vem várias opções e fases. Como membro de comissão, dentro da abinha, eu consigo também visualizar os itens do processo licitatório, responsáveis das fases, caso haja alguém responsável, né? Então, isso aqui não mudou muito. Se houve algum parecer, também eu consigo inserir dentro dessa tela. Posso suspender a sessão. Então, ele aparece igual se fosse um pregão mesmo, tá? Vou inserir aqui, colocar o motivo, colocar a justificativa e a data. Então, ele fica como suspenso. Iniciar a sessão suspensa. A parte de documentação e disponibilizar anexo. Então, se existisse o anexo, né, eu viria aqui e disponibilizaria. E a mesma tela do pregão. Isso daqui não mudou. A parte de item. Então, se eu fechar algum item e reabrir, a parte de ocorrência. Se existir alguma ocorrência para eu inserir. E a parte de finalização do processo, tá? Então, finalizado os lances, eu vou colocar aqui como se esse processo havia encerrado. Vou localizar ele aqui, é o 13. Vou alterar essa data. Essa hora, né? Ok. Então, ele já atualizou aqui, ó, para finalizar às 11h30. Vou colocar 28. Aqui, ó. Pronto. Então, eu estou como membro, aí ele já vem aqui, aguardando comissão. Se eu vim aqui como itens finalizados, já vai aparecer aguardando comissão, tá? Eu como licitante. Então, é como se fosse lá no pregão, aparece da mesma forma, tá? Voltando, eu como membro de comissão. Vou vir aqui, sala de disputa, clico aqui e vou finalizar esse processo. Então, nota que ele já traz a informação, a continuação de fase de encerramento no SCPI. A partir do momento que eu finalizo o processo aqui no portal de compras, automaticamente lá no SCPI já vai para a fase de encerramento. Vou finalizar o processo. Aí ele já dá a mensagem, né? Veja que ele já está aqui na fase de encerramento, tá? O meu processo. E aqui está a fase de encerramento. Então, nota que os itens vem o valor estimado, né? Vem o valor total, o proponente, que é o ganhador. Se eu clicar em encerrar, eu vou deixar, vem o campo da data da homologação. Vou informar também a adjudicação.
e encerrar esse processo, tá? Então, ele é bem mais simples do que as demais modalidades, tá? Aqui, na fase de encerramento, seria essas informações, não teria que fazer mais nada. Feito isso, a licitação já está encerrada, tá? Então, seria isso realmente a parte do leilão eletrônico. Está bem mais prático, está bem mais enxuto, não tem tantas funcionalidades, é bem mais objetivo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ficamos à disposição também. Bom dia. Você pode fazer um Dia. teste para mim, por gentileza? Vai Sim. ali em mais F7. Aí, classificação resumida das fichas. Vê se ele vai trazer a ficha de receita, por gentileza. Ah, maravilha, isso aí mesmo. Só para fazer o envio da Udesp mesmo. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? No caso aí, como não vai gerar pedido, nem empenho, eu só faço a atrelação desse pregão não, desculpa, leilão, lá no patrimônio, correto? Para fazer alienação por lá, é isso? Isso. Aí não tem nenhum impacto na contabilidade, só depois então da movimentação de baixa no patrimônio, seria isso, não é mesmo, né? Isso. Na verdade, depois na contabilidade entra a questão de receita. Na hora de lançar a e receita, pede lá. Isso. Mas você não precisa gerar pedido, não, vamos dizer assim, não gera empenho. Então não precisa gerar pedido nem nada. Fez o processo licitatório, morreu. Estado de São Paulo presta conta ao DESP, os outros estados eu não me recordo. Tá? Se eu não estou errado, o Estado de São Paulo parece que envia essa informação Isso, envia sim. e gera no patrimônio. Vai fazer as baixas do bem, vai fazer toda a movimentação e contabilmente a receita. Aí depois tem lá na questão do diário os lançamentos pertinentes. Não, beleza. PNCP também vai? Eu não pesquisei sobre isso. Envia também. Já está pronto para poder enviar. Beleza, obrigado. Bom, num resumo, pessoal, de tudo isso, tá? Quais são os pontos principais para todo mundo, de uma forma assim, resumida, tá? Cadastrou o processo licitatório, vira um pouquinho aqui para não precisar alterar aqui no meio. Cadastrou o processo licitatório, o que é importante, tá? Período de lançamento da proposta, as duas datas, data de início e data de fim, isso não é obrigatório, tá? Caso antes de acontecer o leilão, se o interessado queira lançar a proposta, sim ou não. Quando é iniciado o leilão, data de realização. Quando o leilão é encerrado automaticamente, data de encerramento. Enquadramento. Modalidade, leilão eletrônico portal de compras, para aparecer lá no portal de compras. Critério de julgamento, maior preço unitário ou global. Redução acréscimo, de quanto em quanto vai ser o valor obrigatório a subir. Começou em 1.000, 1.050, 1.100, 1.150 e assim vai. Segunda questão, comissão, vincular uma comissão. Terceira, caso queira documentos obrigatórios, tem a questão de documentação obrigatória para você estar informando ou não, se vai ser obrigatório ou não. Vamos lá, quinta, imagens. Você pode informar as imagens do teu processo, do teu leilão. Para informar imagens ou vídeos, tá? É obrigatório o quê? Lá no módulo principal, parâmetros, sistemas, integrações, API que só vai aparecer para representante fazer essa integração. Hoje, nesse momento, a instalação da API do FlowDoc está para o pessoal responsável pelo FlowDoc, mas
estamos melhorando tudo para que todos os departamentos saibam realizar a instalação, porque o FlowDocs vai integrar, está integrando com todos os sistemas. Então, futuramente, todo mundo vai saber saber a respeito do FlowDocs, de instalação e manutenção e etc. Tá? Vamos dizer assim, realizar o suporte. Feito isso, aí é lá no portal de compras. No portal de compras, quando tem o acesso, vou fechar aqui. Qualquer pessoa, independente, ou se identifica, ou vem aqui na parte onde tem todos os processos licitatórios, todas as modalidades disponíveis para o portal, ou no leilão. Vindo no leilão, vai ter só o que está sendo leiloado em andamento. Contratado no contrato. Na questão de andamento, nessa parte de andamento, tem o que está sendo realizado e o que está aguardando proposta, tá? Caso queira somente o que está sendo realizado, tem essa outra opção. Caso queira filtrar pelo processo e ou as demais opções, e quais foram finalizados. Se identificar e acessar por aqui, qual que é um leilão? O número de qualquer um. Aqui, ó, todos esses daqui de cima, lá em cima. Aí. Esse? É. Se vier aqui direto, entrou num processo, sala de disputa, ele já traz filtrando, pode ver aqui, ó, filtrando pelo processo licitatório em si, pelo leilão em si, tá? Então, em resumo de tudo, para que é isso. Lembrando que também, quem tem interesse em participar tem a opção de os lances automáticos ou não, e voltar o lance somente o pregoeiro, que tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E não, por enquanto, não haverá chat, porque as plataformas de leilão que vimos até o momento, nenhuma delas tem chat. Então, nós não vamos colocar chat até o momento. Se porventura tiver um decreto, alguma coisa que tenha que ter um chat, ou sei lá o que, a gente vê a possibilidade, vê a viabilidade, vamos ver com o jurídico que implementar. O que eu peço para todos? Antes da gente sugerir melhorias e etc., vamos implementar no cliente, vamos deixar o cliente utilizar, ver como é que ele quer, se ficou bom, se não ficou, aí a gente vê uma possibilidade de melhorias, do que pode ser implementado. Até então, vamos usar do jeito que está. Tá? Vamos levar essa ferramenta como a melhor ferramenta do mundo e vamos pôr no cliente. Tá? Vamos vestir essa camisa. Essa é a melhor ferramenta do mundo e vamos pôr no cliente. Com o tempo, a gente faz as melhorias. Tá? Não adianta a gente implementar melhorias que nós achamos boa agora e o cliente depois futuramente um ou dois só usar e talvez nem usar. Tá? Então vamos seguir nessa parte. Bom, pessoal que ainda não... eu vi que tinha 85 participantes, tá? Desses 85, eu consegui pegar nomes somente de 73. Então, boa parte não colocou o nome no chat. Essas pessoas, para mim, vai ser como não participou, tá? A diretoria pergunta, Pedro, quem participou? É quem pôs o nome no chat e eu consegui recolher, tá? Próximo treinamento que a gente tiver, a próxima reunião que tiver, eu vou melhorar isso daí, tá certo? E, bom, agradeço a todos por terem participado, ter dedicado esse tempo, tá? Fiorilho vai estar à disposição para atender todos vocês. No que vocês precisarem, pode contar com a gente, pode contar comigo, pode contar com a Luciana e toda a equipe, tá? De suporte. Vamos estar sempre aí à disposição para ajudar vocês no que precisarem, tá? Na verdade, não existe Fiorilli e representantes. A gente é uma família única, é uma empresa única, trabalhamos no mesmo propósito. Então vamos abraçar a causa e vamos para frente todo mundo junto, todo mundo trabalhando na mesma equipe, tá? Como se fosse uma empresa única, do dia a dia e todo mundo, tá certo? Então um abraço para todos vocês, muito obrigado por terem participado e vamos procurar fazer novos treinamentos, novas reuniões desse tipo, tá? E vamos tentar ser até mais rápido, uma coisa mais enxuta, para não ocupar tanto tempo de vocês, tá bom? Muito obrigado, aí fiquem com Deus e até o próximo aí que vamos realizar. Gente, obrigada pela presença e participação de todos, tá? E me coloco à disposição também, caso
tenham alguma dúvida ou queiram falar sobre o assunto e os demais assuntos também. E assim, eu queria só deixar um ponto, assim, enfatizar um ponto, porque a gente já tem um cliente da Martinez que já realizou também um leilão pela plataforma da Fiorilli e correu tudo bem, tá? Foi um sucesso, só para deixar claro aí para vocês a funcionalidade, que tá tudo certo, tudo ok, tá bom? Valeu, Muito pessoal. obrigada, pessoal. Tchau, Obrigadão, tchau. até a próxima. Pode clicar ali, ó, interromper. Ver se O áudio.